Você passa mais de 1/3 da vida deitado na cama e, no fim das contas, escolhe um colchão. Quando eu tava na escola, eu fazia algumas coisas um pouquinho erradas. E até hoje eu não sei como eu nunca fui expulso da escola. Mas não que eu aprontava bastante, mas eu fazia algumas coisas que, olhando hoje, eu realmente não sei como eu nunca fui expulso de uma escola. Tipo da vez que eu e meus amigos criamos um código pra colar na prova. Eu já vou logo avisando pra você que estuda não fazer isso, pelo amor de Deus. Uma porque é errado e também porque pode dar ruim, então eu não me responsabilizo por nada. Pega o papel e a caneta. Eu e meus amigos sentávamos um na frente do outro. E se um não soubesse a resposta, por exemplo, da pergunta 1, ele dava um chute no amigo da frente. Essa técnica só funcionava em questões de marca X. Daí se a pessoa da frente soubesse a resposta, ela dava um chute pra cada alternativa. Então se eu quisesse a resposta da 3, eu dava 3 chutes. E se a pessoa da frente soubesse a resposta, que seria, por exemplo, a B, ela daria 2 chutes de volta. Irmão, a gente era tipo uns prisioneiros numa cadeia falando em código Morse. E sim, eu e meus amigos já tentamos aprender código Morse pra colar. Estudar que é bom nada. Essa técnica que a gente criou durou bastante, mas eu não sei se os professores começaram a desconfiar ou se eles descobriram alguma coisa. Mas eles misteriosamente começaram a separar eu e meus amigos na hora da prova. Pode ser que eles descobriram alguma coisa? Talvez, mas também pode ser porque todas as provas estavam exatamente iguais. Não sei, deve ser alguma coisa. Essas coisas são até que de boas, mas tinha uma coisa que é muito errada e eu morria de medo de fazer, que é nada mais nada menos que matar aula. Vários moleques da minha sala faziam isso, e existe 2 tipos de jeito de matar aula. Eu tô dando aqui basicamente um tutorial de como ser o pior aluno da escola. Tinha o jeito mais tranquilo e o jeito extremo. O tranquilo, vamos supor que você tá tendo uma aula de matemática e a sala do lado tá tendo uma aula de educação física. Basicamente eu saía escondido da sala de aula e me infiltrava na aula de educação física da outra sala. Irmão do céu, eu fazia isso demais, principalmente se as duas últimas aulas eram de matemática. Eu já era praticamente da outra sala de tanto que eu fazia isso. Esse jeito, obviamente, é errado, mas ele até que é de boa. Você ainda, teoricamente, tá estudando. Você tá em outra aula só. Mas o segundo jeito, que é o extremo, eu só fiz uma vez na vida e por muito pouco não deu errado. Na verdade, deu. Vocês vão entender. Foi o seguinte, nesse dia a aula tava muito chata. Eu e meu amigo combinamos da gente se encontrar no intervalo perto de um muro que tinha lá na minha escola. E esse muro, ele era um pouquinho baixo. Então dava pra gente pular de boa. Basicamente, esse segundo jeito é você fugir da escola. Quando deu o sinal pro intervalo, a gente saiu correndo pra esse muro. Então ele me ajudou a pular e um outro amigo nosso ajudou esse meu amigo que ia matar aula junto comigo a pular o muro. Só que a gente é muito burro. Óbvio, tá matando aula? A gente esqueceu todo o nosso material na sala de aula. Então na sala tava nossas bolsas, todas as nossas coisas. E a gente só foi perceber isso depois que a gente pulou. Na verdade, quem percebeu isso foi o nosso amigo que ajudou a gente a pular. E a gente não conseguia mais voltar e tinha chances da gente ser pego fazendo isso. Então a gente pediu pro nosso amigo ir correndo na sala de aula e pegar nossas bolsas e voltar. E como um bom cúmplice de um crime, é óbvio que ele topou. Então ele foi correndo pra sala de aula e, mano, isso tinha muitas chances de dar errado. Porque como que um aluno sai do intervalo, vai pra sala de aula e volta com 2 bolsas como se nada tivesse acontecendo? Era óbvio que ia dar errado. Mas o nosso amigo, ele foi um ninja. E ele não foi pego. E o medo dele pegar a bolsa de alguém por engano e simplesmente a gente ir embora com a bolsa de uma pessoa aleatória. Mas ainda bem que não aconteceu isso. Nosso amigo, ele ganhou o prêmio de cúmplice do ano. Então nosso amigo pegou as nossas bolsas, tacou por cima do muro e a gente saiu correndo pra longe da escola. A gente já tinha completado 90% do nosso plano. Nada poderia dar errado. Até que simplesmente do nada, a gente dá de frente com o diretor da escola. Mano, quando eu olho pro meu amigo, ele tava exatamente assim. A gente olhou um pro outro e saímos correndo dali. O diretor começou a gritar falando que viu nós dois e que a gente seria expulso da escola. O meu amigo começou a querer chorar e eu falando, mano, corre, pelo amor de Deus, só corre. Daí cada um foi pra sua casa e a gente ficou torcendo pra não acontecer nada. Eu só tava esperando chegar uma ligação pra minha mãe falando que eu fui expulso da escola. Eu já tinha aceitado isso. Só que eu tinha me esquecido de um pequeno detalhe. Na verdade, de um grande detalhe que me salvou dessa história. Isso tudo aconteceu numa sexta-feira. Então, se fosse acontecer alguma coisa, seria só na segunda-feira. Então teria 2 dias pro nosso querido diretor esquecer de tudo disso. E de preferência dos nossos rostos. Quando chegou na segunda-feira, eu e meu amigo tava torcendo pra ninguém da coordenação entrar na sala de aula. E por muita sorte, mano, não aconteceu nada. Irmão, depois desse dia eu nunca mais cheguei perto daquele muro. E quando o diretor passava perto de mim, eu abaixava a cabeça. Tá maluco, mano? Quase que eu fui expulso da escola por pura burrice rebeldia, né? Não sei, várias coisas aí, né?
Não faça isso. E falando em ser expulso, teve uma vez que eu tava na aula de matemática e eu tinha um professor que ele até que era de boa, só que se ele estourasse, irmão, já era. Eu não era aqueles alunos que dava trabalho pro professor, eu só conversava e às vezes que dava trabalho, não era minha intenção, era sempre sem querer. No máximo eu ficava conversando com meus amigos. Só que às vezes essas conversas passavam um pouquinho do limite, então já sabe, então eu tava conversando com meu amigo da frente e o professor tava tentando dar aula. Daí ele parou a explicação e chamou a minha atenção. Yohanan, por favor, dá pra fazer um pouquinho de silêncio e prestar atenção na matéria aqui? Cala a boca, por favor. Tá bom, professor, foi mal, desculpa aí, erro meu. Só que o pequeno Yohanan continuou conversando. Yohanan, por favor, dá pra ficar quieto? Eu tô tentando explicar a matéria aqui. Da próxima vez você vai sair da sala de aula. Aí eu falei, tá bom, professor. Desculpa, foi mal aqui, que tô conversando de Minecraft aqui, tá da hora o assunto, mas foi mal, desculpa aí. É óbvio que eu continuei conversando. Não deu 5 minutos, o professor parou de explicar a matéria, foi até o meu lado e falou: Yohanan, pra fora da sala agora. Só que eu achei que ele tava zoando, daí eu comecei a rir. Que isso, professor? Foi mal aí, mano. Eu não vou atrapalhar mais não, pode ficar tranquilo, pode continuar aí, eu vou ficar quieto agora. Eu não tô brincando, vai, pra fora, agora, me espera na coordenação. Mano, eu não acreditei, eu fiquei morrendo de vergonha, todo mundo da sala tava olhando pra mim. Pô, eu só tava conversando, cara, eu não cometi nenhum crime. Eu acho. Tudo bem, eu sei, eu tava atrapalhando o professor, mas, pô, não precisava me expulsar da sala, era só falar, botar uma fita na minha boca, sei lá, dar um tiro. Depois que acabou a aula, ele foi lá na coordenação e eu tomei uma mini advertência e minha mãe teve que assinar um papelzinho lá, mas não deu nada de ruim. Mas se tem uma coisa errada que eu fiz na escola, é essa próxima história. Com certeza essa foi a pior história que já aconteceu comigo na escola e, mano, me deixou um trauma. E por incrível que pareça, eu não tenho culpa, ao menos na minha visão. Não sei. Tudo começou num belo dia de aula vaga, como toda escola pública. Eu e meus amigos estavam no pátio e já tava quase dando a hora de ir embora. Então a gente foi pra sala de aula pra buscar as nossas bolsas. Só que quando a gente chegou no corredor perto da sala de aula, começou a subir um cheiro um pouquinho estranho, tá ligado? Como que eu posso dizer isso sem o vídeo ser derrubado? Basicamente estava o Bob Marley, o Matuê, o João Frango, a van dos carros usando uma paradinha um pouquinho proibida na sala de aula. E pô, não deu nem tempo de eu entrar na sala que eles me puxaram, fecharam a porta e falaram: irmão, fica na porta e não deixa ninguém entrar nessa sala. E foi nesse exato momento que tudo começou a dar errado. Eu fiquei perdido, sem saber o que fazer. Porque se eu simplesmente saísse do nada e eles fossem pegos, a culpa ia ficar completamente pra mim. E se eu ficasse e alguém chegasse e pegasse eles no flagra, a culpa também ia ficar pra mim porque eu tava no mesmo lugar que eles. Eu sei, você deve estar pensando, era só você pegar suas coisas e ir embora. Você nem se metia nisso. Mas se eles fossem pegos, quem que seria a primeira pessoa que eles iriam atrás depois de tudo isso? Exatamente. Irmão, eu estudava em escola pública, então qualquer coisinha os caras iam me quebrar na minha própria casa. Eu literalmente tava num beco sem saída. Então não quis nem saber, eu só liguei o modo automático e fiquei de porteiro ali dos manos. Até que do nada, a coisa mais improvável de acontecer, aconteceu. Eu tô lá de boa, mas quando eu olho pra frente do corredor, eu vejo o diretor e mais 3 policiais vindo na minha direção. Irmão, nessa hora eu entrei em choque. Por que tinha 3 policiais na escola? Eu comecei a pensar, eu não posso ser preso, eu sou novo demais pra ir pra cadeia, eu não vou durar 5 minutos numa cela, mano, não. Eu entrei em pânico. Eu entrei na sala de aula, fechei a porta e gritei: os homens tá vindo, rapaziada! Todo mundo saiu correndo e sentou na mesa como se nada tivesse acontecendo. Eles se fingiram de santo, nem parece que eles estavam chapando coco agora há pouco. Quando os policiais e o diretor entrou na sala, mano, um clima de velório. Eles já sabiam de tudo, porque os inteligentes desse povo da minha sala esqueceram que tinha câmera na sala, mano. Os caras têm o que na cabeça, velho? Tem uma abóbora. Mas mesmo assim, os policiais e o diretor chamaram um por um pra contar a verdade. Eu não posso entrar em muitos detalhes porque, sei lá, vai que eu morro. Mas basicamente, 2 moleques da minha sala foram levados pra delegacia de algema, e depois eles foram expulsos da escola, mano. Que isso, cara. Eu colaborei com isso, cara. Meu Deus. Eu fui cúmplice de tudo isso, mano. Eu fui cúmplice de um crime. Depois eu descobri que eles tiveram que dar depoimento e tinha o nome de todo mundo lá, inclusive o meu. Mas como eu não tava fazendo nada demais e eu só tava no lugar errado na hora errada, eu tô de consciência limpa. Mas, mano, eu tenho certeza que essa foi a história mais absurda de todas que eu já passei.
Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado dessas minhas histórias de escola, que não são nada exemplares. Mas se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal pra mais histórias. E se esse vídeo pegar 50 mil likes, vai ter outro vídeo de histórias. Não vou falar muito, mas a partir do momento que ele pegar 50 mil likes, vai sair na mesma hora outro vídeo. Então sapuca esse botão aí de like e tamo junto.